e nós cumpriremos a missão. Dê poder a cada um de nós. Por favor, cuide de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode vir, meninos. Você que veio aqui à frente, tenha fé e certeza de que Deus já ouviu esta prece. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz nesta manhã, por isso eu quero dar um bom dia especial para vocês. Bom dia, comunidade do Culto da Mata. Bom dia. Se você tem mais de 60 anos, diga um bom dia especial para Deus. Bom dia. Bom dia. Bastante gente. Ontem foi o nosso dia, né? Receberam muito carinho, muita mensagem, muitos abraços. A minha esposa fez um sermão na igreja do Parque Regina, baseado na Bíblia, em um casal poderoso, grandioso, que já tinha mais de 80 anos, 84 anos ele, e ela tinha quase 100 anos. Falamos de Ana, profetisa, e também de Simeão, o homem que teve o privilégio de pegar Jesus no colo. E aqui temos um trio que vai louvar a Deus. Trio Louvarte. E vocês vieram de onde? Jardim do Estádio, Santo André. Santo André. Levantaram que hora? 3 da manhã. Chegaram a tempo aqui, né? Deu para atualizar, ver as músicas. Então esse aqui é o Trio Louvarte, teve o ano passado. Hoje completa um ano, um mês e 3 dias que eles estiveram pela última vez aqui. Louvando a Deus lindamente, o pastor Eli Figueiredo pregou e foi um dia maravilhoso. Tanto que vocês gostaram que hoje voltaram novamente. Com certeza. Né? E o mais bonito é que vieram na base do 0800, na faixa. Sim. Né? Não pede nada. Vieram porque gosta de louvar a Deus, gosta de cantar e serve a Deus com muita alegria. Amém. Santo André é um dos... Jardim do Estádio é um dos distritos. Eu acho que é 4 ou 5 distritos que tem agora lá em Santo André, né? 4. Eu sei que é Vila Assunção, a Igreja Central... Vila Luzeta e tem também Jardim Utinga. Então são 5 distritos. O pastor Chagura, que foi pastor aqui na nossa associação paulistana, agora é o pastor de vocês. Então está aqui o nosso amigo André, que cuida dos bravadores. A irmã Késia cuida do Ministério da Música na igreja, canta no Trio Cantar e também é diretora do coral. Isso. E a Nayara, diretora do Lar e Família da igreja lá do Jardim do Estádio. Então estão todos compromissados com a verdade. Amém. E vocês vão louvar a Deus através das vozes de vocês, nesse momento. Para Amém. Depois o pastor o pastor Mateus Rocha, já conversei, orei com ele, é um jovem, mas já tem um bom tempo de ministério. Então que Deus possa usar vocês. Vamos aplaudir aqui o trio Louvarte, que Deus abençoe vocês. Amém. Bom dia, comunidade da Mata. Para nós é um grande prazer estar aqui. Eu estava até ali atrás na hora que nós cantamos Cristo no Horto, eu fiquei tão emocionada, porque eu sempre acompanho o culto pelo YouTube. E agora eu estava aqui cantando. Falei, foi uma emoção muito grande. Que Deus seja louvado nesse momento. Amém? Nas cadeias desta vida eu estava a perecer, não mais via a saída, não sabia o que fazer. Mas um dia eu vi alguém comentar sobre Jesus, que por nós tinha sofrido dura morte lá na cruz. Pela cruz eu fui liberto do pecado, pois livrou-me desse fardo, porque grande é o seu amor. E ninguém jamais passou o que Jesus sofreu, pois a morte ele se deu para salvar o pecador. Quantas vezes me pergunto, não consigo entender o que realmente faço para seguir o teu querer. O Senhor
faz de mim um novo ser. Pela cruz eu fui liberto do pecado, pois livrou-me desse fardo, porque grande é o seu amor. E ninguém jamais passou o que Jesus sofreu, pois a morte ele se deu para salvar o pecador. Pela cruz eu fui liberto do pecado, pois livrou-me desse fardo, porque grande é o seu amor. E ninguém jamais passou o que Jesus sofreu, pois a morte ele se deu para salvar o pecador. Para salvar o pecador, para salvar o pecador. Amém. Amém. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar, e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar, e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida
vida e não pares. Enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém? Amém. Obrigado pela mensagem. Queremos agradecer nesse instante a presença de todos vocês. Quero agradecer também a presença do nosso querido pastor André Flores. Por favor, fique em pé para alguém conhecê-lo, senhor. Está aí. Esse é o nosso pastor aqui do NASP São Paulo. Você pode acreditar, esse homem é um homem de oração. Eu nunca tive a presença de um pastor do NASP como ele está aqui presente aos domingos. Orem por esse homem, irmãos. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Administrar o NASP, irmãos, não é fácil, irmãos. Mas também não é impossível sob a direção de Deus. Tenho aqui também o pastor Sérgio, não? Pastor Sérgio está aqui conosco, pastor Sérgio. Pastor Sérgio é responsável do evangelismo aqui da Associação Paulista Sul. Temos mais algum outro pastor por aí? Escondido? Que Deus te abençoe, porque todos nós somos pastores, tá, irmãos? Você é pastor da tua casa. Você precisa administrar a tua casa, tá? Eu tenho o prazer de apresentar nesse instante nosso amigo pastor. Ele cuida da capelania aqui da UNASP. Eu disse para ele, quando ele chegou, já chegou Marcos, Lucas, João? Não, ainda, pastor, está estacionando o carro por aí. Mas o Mateus está aqui. Então, esse é aqui o pastor Mateus Rocha. Jovem pastor, irmãos. A recomendação do Dr. Afonso, administrador aqui desse pastor, confie nesse homem, porque esse homem é um homem de Deus. Que Deus te abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Tito. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. O culto da mata é famoso em todo o Brasil. Eu estive no NASP Campus Hortolândia por quase 6 anos e vocês tinham fama por lá também. Então a gente ouvia falar, já tinha visto alguns vídeos e primeira vez que estou aqui de fato, na realidade a primeira vez de que passo daquele portãozinho para dentro, tá? Eu trabalho aqui no NASP São Paulo há exatamente 2 meses, então ainda estou conhecendo muita coisa. Inclusive, atravessei aqui, me deu uma saudade do sítio da minha família, lá no sul de Minas. Minha família é mineira, então gosta de um bom doce de leite, um queijo, né? E do cheiro das árvores, isso é muito bom. E me sinto acolhido, foi muito bacana participar desses momentos com vocês. A gente que está chegando numa cidade nova vai conhecendo pessoas. E já fiz aqui um amigo de oração, né, Fião? Fião, nosso amigo Fião. Gostei da história dele. Conhece muito bem São Paulo, enquanto eu sou um novato na cidade. A gente vai conhecendo gente que está aqui há bastante tempo, como alguns de vocês.
Enfim, espero que essa seja uma primeira oportunidade de tantas aqui convosco. Hoje escolhi para nossa reflexão o texto do Salmo 128. Convido você a abrir sua Bíblia para acompanhar a nossa leitura. Enquanto você abre, faço apenas algumas considerações iniciais. Nós estamos dentro do livro dos Salmos, ou seja, um conjunto de poesias. E se tratar de poesia, para mim, é um tema muito caro, porque, além de gostar muito de poesia, eu aprendi a paixão pela literatura ainda muito cedo, dentro de casa, minha mãe, meu pai, meus avós. Mas também porque a poesia, até por conta dessa paixão de infância, se tornou meu objeto de estudo pela vida. Então, adentrar ao livro de Salmos é estar num lugar de leitura, de reflexão, com muito afeto para mim, nas poesias. E agora eu tomo emprestado até as palavras de um crítico literário, a quem gosto bastante, um poeta também mexicano chamado Octavio Paz. Ele dizia o seguinte, que a poesia e a experiência religiosa nascem da mesma fonte. Poesia e experiência religiosa nascem da mesma fonte. A fonte que é essa busca do ser humano por tentar saltar para uma outra margem. Tentar ir além das coisas mais cotidianas, concretas, corriqueiras, né? Então a poesia é esse salto, porque de fato a gente precisa fazer poesia. Eu preciso cozinhar para comer. Não sei você, mas eu sinto fome logo cedo. Eu gosto de tomar um bom café da manhã, reforçado. E eu preciso cozinhar. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso trabalhar. Eu dou aula, é uma das coisas que eu mais faço da minha vida, é dar aula. E meu trabalho. Agora, poesia. Poesia não enche barriga. Poesia é essa busca do ser humano por algo mais. É essa estética, a beleza, o salto do ser humano para algo além. E no livro de Salmos, então, a gente tem esse encontro da poesia com a experiência de fé. E no Salmo 121, a gente está adentrando em um conjunto de poesias ligadas à subida. Se você, inclusive, olhar alguns títulos desses salmos, eles abordam esse cântico de subida. Por quê? Porque eram poesias ligadas às peregrinações de judeus que moravam em cidades, locais distantes de Jerusalém e que algumas vezes da sua vida conseguiam juntar um pouquinho de dinheiro, de mantimento para realizar a viagem até Jerusalém e participar das festividades. Também esse tipo de viagem, peregrinação, conhecida na nossa língua, na nossa cultura como romaria, né? Essas peregrinações para participar das festividades de Yom Kippur, Pessa, Rosh Hashanah, em Jerusalém, caminhando, às vezes dias, semanas. E essas poesias não só retratam essa jornada, como também eram entoadas nessas jornadas. Então, quando a gente começar a leitura aqui do Salmo 121, se imagine na estrada, caminhando em direção a Jerusalém. Muitos perigos. Às vezes, na realidade, na maioria das vezes, essas pessoas eram muito simples. Até porque, na comunidade judaica, os mais abastados é que moravam em Jerusalém. As pessoas que moravam mais distantes, simples, assim como a família de Jesus. Jesus participou de uma peregrinação, uma romaria como essa na infância, aos 12 anos. Você lembra dessa história? Ele no templo, os pais vão retornar para Galileia e aí
descobrem que Jesus ficou no templo, tem que retornar. É nesse contexto que a gente lê a poesia do Salmo 121. Convido você a acompanhar então a nossa reflexão a partir do verso 1. Ergo meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro está com o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não dará para tropeço os teus pés. Não cai no sono, não pestaneja aquele que te guarda. Eis que não cai no sono e não dorme aquele que guarda Israel. Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é tua sombra sobre a tua mão direita. Durante o dia o sol não te abaterá, e a lua na noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua vida. O Senhor guardará teu sair e teu chegar, desde agora até todo o tempo. O texto começa mostrando a posição desse ser poeta, esse ser orante, aquele que está peregrinando. Ele ergue os olhos ao monte. E nesse movimento de olhar para cima dos montes, ele se pergunta: de onde virá o meu auxílio, o meu socorro? Essa pergunta, esse movimento de se olhar ao monte tem muito que ver com a própria cultura religiosa do Antigo Oriente Médio, Antigo Oriente Próximo. Na ideia comum de que os montes eram a morada das divindades. Isso a gente encontra tanto no Antigo Oriente Médio quanto também no Mediterrâneo, né? Aqueles que de alguma forma já entraram em contato com a mitologia grega, sabe que a morada das divindades gregas era o Monte Olimpo, né? O Monte Safon, na tradição ugarítica ali do Antigo Oriente Próximo, como a morada de Baal, Baalu, e assim por diante. A maioria das divindades ligadas aos montes. Por quê? Um motivo muito externo, material, fácil de se identificar. Porque o monte, ele aponta para onde? Para o alto, para o céu. Então, enquanto as atividades corriqueiras acontecem aqui embaixo, no alto do monte, perto dos céus, moram aqueles que são inatingíveis. E é esse o caminho do poeta, do eu lírico aqui desse salmo. Ele está caminhando, sua jornada perigosa entre tantas questões, não só do caminho, mas da sua própria vida, de tudo que ele experimentou até ali, das lutas enfrentadas, dos dilemas que lhe são impostos. E ele olha para cima, para os montes, e faz essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Ou seja, a poesia está fazendo esse jogo, essa brincadeira na linguagem. Assim, eu olho para os montes, qual a divindade que pode me ajudar aqui? De qual monte vem o meu socorro? E a resposta dele é: de qual monte que vem? Do Senhor. E que não é o Senhor do monte. Ele fala, é o Senhor que fez o céu e a terra. Entende? E aqui ele usa o nome próprio dentro dessa tradição, desse momento da cultura judaica, que era Yahvé. Yahvé é o meu socorro. E ele não está apenas no monte. Ele fez os céus e a terra. É interessante que muito dessa peregrinação às vezes vinha de uma ideia um tanto quanto distorcida de que nesse judaísmo centralizado a presença divina ficava apenas no templo. E quanto mais perto do templo então as pessoas moravam, ficavam, elas eram mais abençoadas. E aqueles, quanto mais distantes do templo, de alguma forma também estavam longe dessa presença divina.
E isso girava questões econômicas, sociais, políticas. Mas o orante, o poeta que coloca: o Senhor é aquele que fez os céus e a terra, ele não tem limites. Não é no monte, nem no Monte Sião. Está em todos os lugares. E aí continua: não dará para tropeço os teus pés, porque não cai no sono ou não pestaneja. Aqui talvez a minha leitura tenha sido um pouco diferente da tua. Confesso que eu gosto muito de salmo, muito de poesia, e essa a tradução que eu li é a minha própria tradução desse texto. Onde ele fala: não dará para tropeço os teus pés, não cai no sono. Literalmente seria que não pestaneja. Percebe? Ele repete várias vezes: não cai no sono aquele que te guarda, não cai no sono e nem dorme. Então ele usa esses dois verbos hebraicos, os quais eu traduzi o primeiro por pestanejar e o segundo por dormir de fato. Porque o primeiro tem essa noção. O pestanejo, sabe o que é, né? Quando você está com sono, você... Eu confesso que eu tenho o costume de pestanejar. Não é tão incomum, não. Minha esposa vive falando: a gente olha pra você do nada, pestanejando. É um costume não tão bom. A gente, ao longo dos anos, acabou aprendendo a dormir pouco. Não por simples diversão, mas por bastante tempo, e até hoje. Trabalho dando aula à noite, até 11 horas, chegando em casa às vezes bem tarde, e por muito tempo também acordando muito cedo, 5, 4 da manhã, e aí a gente dorme pouco e acaba pestanejando durante o dia. Mas, diferente de nós, e alguns de vocês também pestanejaram, talvez, durante o culto da mata, porque foi cedo, né? Acontece. Não o culpo por isso. Você pestaneja, eu pestanejo. Yahvé não. Ele não pestaneja, é o que o Salmo coloca, a poesia. Ele continua com os olhos bem abertos. E por isso não dorme. Ele repete 2 vezes. Ele não pestaneja, não cai no sono. Por isso ele não dorme. Ele é aquele que te guarda. Não faz o teu pé tropeçar. Lembra que essa poesia é a poesia do caminhante. Ele está fazendo essa jornada. E nessa jornada o pé dele não tropeça, porque tem alguém que cuida dos seus passos. E como nós lemos também, ele que guarda, é a tua sombra sobre a mão direita. E aqui eu te convido a fazer um exercício. É comum da literatura como um todo, não só da Bíblia, textos dialogarem com outros textos. Essa é uma regra. Inclusive, quando eu estou dando aula sobre isso, né, na questão de cultura, de literatura, eu falo assim: tal qual na natureza, citando o Lavoisier, o grande cientista, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na cultura e na literatura não é diferente. Nada se cria e nada se perde, tudo dialoga, né? Nenhum texto surge do nada, os textos dialogam entre si. Então, quando você está lendo algum livro, e no caso da Bíblia também, é importante fazer esse exercício. Esse Salmo 21, será que ele não está dialogando com algum ou alguns outros textos? Quando ele está falando assim de não tropeçar na caminhada, de durante essa jornada continuar de pé, de alguém que caminha lado a lado durante essa jornada, e essa sombra, aquele que faz sombra sobre o caminhante. Que tradição que isso lembra? Que texto? Salmo 91, aonde que as pessoas caminhavam e não tropeçavam, e que tinha uma sombra os guiando. Que narrativa é essa? A história do deserto, do Êxodo. Então o Salmo 121 também é muito bonito, porque coloca na experiência dessas pessoas, da romaria, de ir até Jerusalém, dessa peregrinação, como se eles estivessem reexperimentando o Êxodo.
caminhar até Jerusalém em si já era uma jornada espiritualmente muito significativa. A questão não era tanto chegar até Jerusalém, mas é na jornada reexperimentar a proteção divina do deserto. Aquele que te guarda, que faz sombra sobre você, que não deixa o teu pé tropeçar. Ele é o Senhor, aquele que te guarda a todo momento. Por isso, durante o dia, o sol não te abaterá, e a lua à noite. Lembra da história? Durante o dia, a sombra, a nuvem. Durante a noite, coluna do fogo. É o que ele está falando aqui no Salmo. A experiência da peregrinação é de reviver. Que durante o dia, do sol ele protege com a sua sombra. E durante a noite, ele te aquece. E por fim, o Salmo, ele parte para o seu encerramento falando: o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua vida. O Senhor guardará teu sair e teu chegar, desde agora até em todo o tempo. Te guardará do mal, guardará a tua vida. Eram pessoas de uma religiosidade e de uma experiência vivencial e social muito distinta daquela dos sacerdotes de Jerusalém. Mais nobres, com recursos a sobrar. São pessoas que talvez tinham vendido parte dos seus bens para poder empreender aquela viagem. Mas que na poesia eles cantam: o Senhor me guarda. Ele me guarda. Ele guardará a tua vida. E vida que literalmente a palavra nefesh em hebraico é garganta. Alguns às vezes traduzem por alma. Assim, a ideia literal é assim: garganta. O Senhor guardará a tua garganta, da onde sai o sopro. Da garganta, de onde entra a água, o alimento que te sustenta. É o Senhor que guarda a tua garganta. E ela continuará respirando, se alimentando, porque Ele provê o necessário em meio a essa jornada. E Ele encaminha nos 2 trechinhos finais, falando: Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Lembrando um outro texto, Deuteronômio 6. A oração do Shema: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. Guardarás essas palavras, meditarás sobre elas ao sair e ao entrar. É Ele que guarda. No momento que você sai de casa, enfrenta as tuas lutas, enfrenta esse trânsito enlouquecedor, os perigos das ruas, e Ele que te guarda na entrada, na saída e na entrada, lado a lado, na jornada, Ele está ao nosso lado. E Ele encerra nas últimas palavras, último versinho poético: desde agora, para sempre. E eu gosto desse termo, para sempre. Leolam em hebraico significa literalmente para todo tempo, para o tempo sem fim. De agora até todo esse tempo da tua caminhada, Ele estará do seu lado. Independente dos momentos serem dos mais alegres ou dos tristes, Ele está ao lado. Essa é a jornada. E aqui eu encontro uma beleza singular na poesia, porque coloca no caminho dessa peregrinação uma própria metáfora da vida. A vida também é um caminho. A existência é uma jornada. Tem um outro poeta
que admiro muito, italiano, chamado Claudio Magris, que ele vive numa cidade, Trieste, na Itália. Ele, em um dos seus livros, comentando sobre as tristezas que o povo dele já tinha passado, ó, da região de onde ele morava, de guerras e tragédias, ele comenta em certo momento de uma mesa de pessoas sentadas num restaurante chamado San Marco, e no olho dessas pessoas ele vê a tristeza, a dureza da existência delas, de terem visto tragédias acontecendo, dissensões, conflitos, pobreza, violência. E aí ele escreve o seguinte: no San Marco, nesse lugar entre essas pessoas sentadas com tantas experiências de vida, não temos a ilusão de que o pecado original não tenha sido cometido, de que a vida seja inocente. Escrever, porém, significa saber que não se está na terra prometida, mas ainda assim seguir o caminho com tenacidade em sua direção. Onde estamos? No deserto. Que ele, de maneira poética, elabora esse sentimento de uma angústia existencial que habita cada pessoa que enxerga com nitidez a realidade. Não dá para negar que o caminho por vezes é cruel, que coisas ruins acontecem, que a vida não é perfeita. Ainda assim, fazer poesia e caminhar é necessário, porque envolve compreender que eu não estou num lugar perfeito, eu não estou na terra prometida. Onde eu estou? No deserto. Às vezes sem enxergar as promessas se cumprindo, facilidades, talvez até sem mesmo conseguir enxergar a mão divina conduzindo, mas ainda assim ele fala na poesia: caminhar é preciso, independente do que aconteça, continuar caminhando, porque ainda que eu não veja, aquele que me guarda não dorme, não pestaneja, ele é minha sombra, me protege do sol durante o dia, me aquece na lua da noite. Ele é Deus de hoje para todo o tempo. Que Deus te abençoe, lhe dê um bom dia, uma boa semana, com a convicção de que Ele estará ao seu lado. O trio Louvarte vai cantar agora. Eu lhe convido a, em espírito de oração, falar com o nosso Pai. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render
quero ser fiel a ti. Se eu cair, Posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu 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 me entreguei por ti. Amém. Amém. Senhor, nessa manhã levantamos nossa voz, nosso pensamento, nosso coração até o teu trono de graça, sabendo que o Senhor nos escuta, de que nessa jornada, em meio às lutas, as tristezas, mas também as alegrias, o Senhor está ao nosso lado. Por isso que agora, enquanto os pedidos e os agradecimentos estão sendo queimados, temos a convicção de que eles sobem, tal qual a fumaça, até aí onde o Senhor está. Porque o Senhor não está apenas aí, em cima. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos conhece e continuará conosco no nosso sair e na nossa entrada, de agora até todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Diga para seu amigo, seu irmão aí, estarei orando por você. Ore por mim. Até o próximo domingo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Se você precisar de uma oração, estamos aqui prontos para te ouvir. Se você quer conversar comigo, também estaremos aqui. Muito obrigado.